Olá, boa tarde, amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Passando por aqui para fazer aqui mais uma breve reflexão ou um estudo sobre os eleitos, os salvos. Eles têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, ou o nome deles são escrito quando eles o batizam? O que diz a Bíblia? Vamos entender isso pela Bíblia? Porque alguns, há a prática de costume, né, em meio os irmãos cristãos, que quando batiza alguém, diz, eu estou te batizando para que o nome, ou até pede, assim, que o nome, para que seu nome seja escrito no livro da vida. O nome dos salvos são escritos no livro da vida no dia do batismo, ou eles são escritos desde a fundação do mundo? Vamos ver o que a Bíblia diz? Então, eu queria pegar aqui alguns versículos que a Bíblia diz que de quando nós somos, quando é que o homem tem o nome escrito? Se já tem o nome escrito desde a fundação do mundo ou é quando batiza? Vamos aprender? Então Filipenses 4, né? Ele nos diz, a Bíblia diz que fala, eu quero pegar aqui o João, né? Pegar aqui Romanos 8, né? Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, João 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que seja primogênito entre muitos. Quer dizer, os salvos é aqueles que o Senhor predestinou. Predestinar. Predestinar é definir. Predestinar é assinar o destino. Então, a Bíblia também vamos ter mais uns versículos aqui que nos ajuda a entender de princípio, né? Depois nós vamos ver os versículos que falam quando foi que o nome de nós foi escrito, quando foi escrito, ou se já está escrito. Então a Bíblia diz em Efésios 1, versículo 11, dizendo que nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, os eleitos já são predestinados. Predestinado quer dizer, Deus já assinou, já definiu os que vão ser salvos. A Bíblia fala da eleição, que ele nos, tem lugar, algum texto que vai dizer que ele nos elegeu. Então, nós não somos, aqueles que, os salvos, eles já são predestinados. Deus sabe quem são os que lhe pertencem, diz a Bíblia. O Senhor sabe os que lhe pertencem, conhece os que lhe pertencem. Quer dizer, aqueles que são chamados. Então, quando aqui em Filipenses também, Paulo disse assim, dizendo, mas aqui eu vou deixar, esse aqui eu vou deixar de lado. Eu vou pegar um versículo aqui que está na segunda carta a Timóteo. Deixa eu ver. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ele diz, que nos salvou e nos chamou em santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então o homem foi predestinado nos tempos eternos. Deus já olhou e já usou da sua graça para com os salvos, o número dos salvos, lá nos tempos eternos. Por isso, os verdadeiros adoradores, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, são verdadeiramente nascidos de Deus. Entrará no reino do céu, diz o Jesus Cristo. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E só os que fazem a vontade de Deus são aqueles que são verdadeiramente regenerados, que são verdadeiramente nascidos do Espírito Santo. Por isso, nem todos aqueles que estão na igreja dizendo Senhor, Senhor, pregando a palavra, fazendo milagre, fazendo
curas, expulsando demônio, seminarista. Não, nem todos são verdadeiramente nascidos de Deus. Então, com esses versículos, eu posso aqui, ali diz que ele nos elegeu, ou nos predestinou, né? Que ele nos salvou e nos chamou. Ele nos salvou, já ele sabia da queda, e ele já salvou lá, o chamou em santa convocação, ele chamou, convocou, não segundo as obras, não é pelas obras do homem, é pela graça, mas conforme a sua própria determinação. Ele determinou. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele elegeu. Antes dos tempos eternos, ele elegeu os salvos. Uau! Então, aqui, pega aqui Apocalipse 13, versículo 8. A Bíblia diz que no final dos tempos, quando se levanta a besta, aqueles que vai haverá uma decisão, todo mundo vai ter que tomar a decisão de que lado está. Hoje não. Hoje ninguém sabe quem é quem. Pessoas que pensam que está errado e está certo, e pessoas que está certo e pensam que está errado. Mas naqueles dias, a Bíblia diz que Deus vai selar os seus eleitos. E também a besta sela os seus. E isso vai haver uma identificação. E diz que ela vai usar da sua autoridade, do seu poder, e as pessoas, e lutar. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 7, dizendo: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesses. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre toda tribo, povo e língua. Quer dizer, ela vai dominar sobre todas as nações. Quer dizer, vai haver um governo único. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Ele diz: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Uau! Então, quem é que vai adorar? Mas quem é? Quais são aqueles que nunca, mesmo pregando, mesmo fazendo, tendo o livro escrito, o nome escrito no livro de rol de membro, nunca teve o nome escrito no livro da vida? É aqueles que não foram chamados. Aqueles que os nomes não foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Nunca vão ser sinceros cristãos. Nunca vão ser sinceros cristãos. Nunca. Porque Deus na sua presciência, ele viu, quer dizer, ele que sabe do presente, do passado, do futuro, tudo para ele já tá tudo revelado. Ele sabia ele conheceu qual era aqueles que, ouvindo a sua mensagem, daria crédito à mensagem do Evangelho. Quem receberia, aceitaria o sacrifício de Cristo para a redenção dos pecados. Um dia eu estarei em breve falando sobre isso. Então ele diz que adorarão aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas Apocalipse 17, versículo 8, também vai ter mais uma referência, né? Eles dizendo, a besta que viste, era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, assim como há muitos adoram as falsas, adorando nas falsas doutrinas, e mesmo tendo conhecimento da verdade, eles não aceitam a verdade, porque muitos não têm conhecimento, a luz não chegou para eles, foram desviados e eles estão iludidos ainda até hoje, porque não são todos que estão perdidos, mas dentro das falsas doutrinas, das falsas igrejas, existe muita gente salva, muita gente eleita, que nos últimos dias vão sair de lá. E aqueles que não têm conhecimento, Deus vai julgar segundo o conhecimento que conhece, a luz que tem e que vive. Mas muita gente que conhece a verdade,
e não vive ela. Por que não vive? Porque são impossível de viver. Judas conheceu a verdade, andou com a verdade, comeu com a verdade, sentou na mesa com ele, com ela, Jesus Cristo. Mas ele não foi regenerado. Ele viu Jesus operar milagres, que a Bíblia diz que se escrevessem livros, o mundo não caberia os livros. Mesmo assim, ele não se regenerou, não foi regenerado. Ele não largou dos seus pecados. Por quê? Porque o nome dele não estava escrito no livro da vida. Na Apocalipse 21, versículo 27, vamos também aqui pegar uma referência, que ele, falando sobre a Jerusalém, diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Mais uma vez ele diz que na cidade santa só vai estar aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro. E isso a Bíblia diz que foi lá nos tempos eternos que foi escrito. A Bíblia diz que Deus conhece os que lhe pertencem. E Jesus Cristo disse que todo aquele que é de Deus ouve as minhas palavras, ou recebe a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus. Então por que a gente sempre ouve alguém na terra que sempre fala 100%, prega 100% a verdade? E por que aqueles que ouvem não se arrependem? É porque são incapazes de compreender a linguagem da verdade. Jesus disse isso com os fariseus ali e escribas da época. Ele disse, em João 8,43, ele disse: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não sois capazes de ouvir a minha palavra. É porque esses não são capazes de ouvir a palavra de Deus. Eles não compreendem. Não compreendem. E a Bíblia diz, e ele disse, Jesus Cristo, em João 8,44, ele disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que é próprio, porque é pai da mentira, porque é mentiroso o pai da mentira. Mas ele disse: quem me convence de verdade? Quem me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que razão não me credes? Ele perguntou, Jesus Cristo disse, em João 46-47, ele disse: quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não me credes? Por que então nós pregamos? Por que então pregamos muitas verdades que são apresenta para pessoas cristãs, para pastores, e eles não aceitam a verdade? Jesus disse: é porque sois impossível de ouvir a verdade, porque não sois capaz de ouvir a minha palavra. Não é capaz de ouvir a palavra do Senhor, porque o entendimento foi cegado ao entendimento. O príncipe desse mundo chegou ao entendimento para que a luz do evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles. Isso mesmo. Mas a Bíblia diz que aquele que nascido de Deus, o Deus o guarda e o maligno não toca. Então, ele disse no 47 aqui, João 8,47, ele disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Então, muita gente não tem ouvido, não tem aceitado a palavra de Deus, é porque não tem ouvido. Porque aqueles que falam a palavra não têm falado a verdade para ele, têm escondido a verdade dele. E ele, seguindo os passos dele, tem andado errado. Mas o dia que ele ouvir a verdade, ele vai dizer: nossa, é isso mesmo? Ué, você está falando a verdade? E vai para a Bíblia. E ele acredita, ele sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E ao chegar na Bíblia, ele vai dizer: uau, se a Bíblia está falando, a palavra de Deus, eu creio nisso. Então já não é. Então a verdade está aqui. Ele recebe ela. Então Jesus disse que todo aquele que é de Deus ouve as suas palavras. Amém? Pois é isso aí. Então os eleitos de Deus, eles têm o nome escrito no livro da vida,
é antes da fundação do mundo, nos tempos eternos. A Bíblia diz que os eleitos de Deus, eles vão se arrepender, eles vão arrepender crer pela loucura da pregação. A pregação feita, eles vão ouvir a pregação e eles vão dar crédito à pregação. Então essa é a palavra de Deus. Essa a palavra do Senhor. Ele diz que os eleitos, eles vão acreditar na palavra de Deus, crer pela loucura da pregação, ouvindo a pregação. Muita gente até hoje, infelizmente, talvez não tenha ouvido a palavra da verdade, e por isso estão enganados ainda. Mas vai haver um momento em que ele vai ouvir a verdade, e ao ouvir a verdade ele recebe a verdade, porque ele é nascido de Deus, só está enganado, só está no lugar errado, seguindo doutrina errada. Que Deus abençoe a sua vida. Visite o canal no YouTube Donizete Menezes e se inscreva. Ative o sininho de notificação para você receber a notificação quando for postado o vídeo lá. Amém? Que Deus abençoe você. Curta, compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém?